É a Convenção Americana de Direitos Humanos, certo? O próprio nome já diz. Ok. Então, veja, esse status aqui são os status após a emenda 45 de 2004. A discussão aqui foi a seguinte: e esse tratado internacional sobre direitos humanos aqui, que é de antes da emenda 45 e que foi incorporado no Brasil exatamente pelo processo mais simples aqui, qual é o status dele a partir dessa emenda? E tudo começou com aquele famoso caso do depositário infiel. Lembra do caso do depositário infiel? Eu vou anotar aqui para que vocês façam a leitura e a gente vai deixar isso organizado no material. Tudo começou com o caso do depositário infiel. Vou colocar o fundamento. Artigo 5º, inciso 67 da Constituição de 88, certo? Então, artigo 5º, inciso 67, e vocês colocam aí embaixo também súmula vinculante número 25. Coloca assim, ó, SV número 25, tá? SV número 25, súmula vinculante número 25. Obrigado. Súmula vinculante número 25. Beleza? Por que essa discussão começou? Ela começou pela seguinte razão. A Constituição Federal, aqui, ela diz o seguinte: há duas hipóteses de prisão civil. O que é a prisão civil? É aquela hipótese, aquela prisão que não decorre de uma conduta criminosa. Então, há duas hipóteses de prisão que o cara vai ser preso não por ter cometido um crime, mas por uma conduta de natureza civil. Quais são essas duas hipóteses previstas na Constituição? A Constituição fala o inadimplemento inexcusável de pensão alimentícia. Então, o devedor de pensão, sem justificativa alguma, o cabra safado, ele vai ser preso se ele atrasar o pagamento da pensão. Então, o texto diz muito claramente: inadimplemento inexcusável de pensão alimentícia. E a outra hipótese que a Constituição coloca é a hipótese do chamado depositário infiel. O que é o depositário infiel? Imagine o seguinte, como é teu nome? Imagine que eu tenho um processo contra Elvis, a gente está discutindo um contrato de compra e venda de um carro. Aí o juiz tem dúvida de quem é realmente o dono do carro, se é Elvis ou se é Elvis. Como é teu nome? Aí o juiz do caso faz o seguinte, nomeia André como depositário e diz assim: André, você vai cuidar do carro até o processo ser resolvido. Isso se chama depositário. Veja, se ele é um depositário, ele tem que cuidar exatamente do jeito que o juiz disse para ele cuidar. Isso se chama depositário fiel, se ele cumprir exatamente o que o juiz determinou. Aí imagina que André pega o carro, igual aquele juiz fez com o carro de Eike Batista, começa por aí dirigir em altíssima velocidade no Recife e bate com o carro e dá perda total. Ele está sendo depositário fiel ou infiel? Infiel porque ele não está cumprindo, né? Aí a Constituição permite que o depositário infiel seja preso. Então veja, duas situações de prisão civil: a do depositário infiel e a do inadimplente inexcusável de pensão. Qual foi a celeuma que se instalou aqui? A celeuma foi a seguinte: que essa convenção aqui, americana de direitos humanos, o Pacto de São José, ela só permite a prisão civil numa única hipótese. Qual é a prisão civil que ela permite? Do atraso de pensão alimentícia, o inadimplemento inexcusável. Aí gerou aquela bagunça, aquela discussão na cabeça de todo mundo. A Constituição diz que pode, e esse documento diz que não pode. Quem é que vai prevalecer? Preste atenção. Cuidado para não confundir isso daqui. Nessa ótica, nessa lógica normal aqui, nessa lógica normal, se eu tivesse um tratado internacional sobre direitos humanos aprovado por esse rito aqui, dizendo que não cabe prisão de depositário infiel, iria valer o quê? O tratado. Porque o tratado é como se fosse uma emenda à Constituição. Então, é um tratado posterior que alterou. O problema foi que, qual era o status desse tratado aqui, que ninguém sabia? Certo? Entenderam a celeuma? Aí é onde vem o pulo do gato que vocês confundem. Quando o Supremo julgou isso daqui, teve posicionamento de tudo quanto era lado. Teve gente que disse assim, André: não, precisa de nada não. Esse tratado aqui tem status de norma constitucional, porque a emenda não está dizendo isso agora. Aí teve gente que disse: nada disso. Se for para ter status de norma constitucional, tem que botar ele para ser votado. Aí ficou esse vai e vem.
Os ministros estavam inclusive divididos. Tinha gente que entendia que já tinha o status de norma constitucional, tinha gente que defendia que tinha que passar pelo processo de votação. Mas nem foi essa tese que prevaleceu, nem foi a outra tese. Qual foi a tese maluca que o Supremo criou? Jabuti, viu? Isso não tem lugar nenhum. O que é que o Supremo disse? O Supremo disse que esse tratado aqui, que versa sobre direitos humanos, mas que não foi aprovado por esse rito aqui, ele tem status supralegal. Entenderam agora? O que é o status supralegal? É um tratado internacional de direitos humanos que não foi aprovado por esse rito. Então ele está abaixo da Constituição, mas ele está acima das leis. Então, um status supralegal, ele está aqui, ó. Ele está exatamente no meio. Então, o tratado supralegal. Então, o que é o tratado internacional supralegal? Cuidado para não cair na pegadinha na prova. Tratado internacional supralegal é o tratado internacional sobre direitos humanos que não foi aprovado pelo rito do parágrafo 3º, artigo 5º. Não existe tratado supralegal que não seja de direitos humanos. Tá claro isso daqui a diferença? Ainda assim ficou a confusão, vai para lá, vai para cá. Aí o Supremo foi e expediu a súmula vinculante número 25. Aí a súmula vinculante número 25, ela diz que só cabe a prisão do inadimplemento inexcusável, tá? Então o Supremo precisou de um outro ato normativo para poder resolver a situação. Então, o que é que eu quero que você perceba aqui? Os tratados internacionais, eles possuem 3 status, certo? Se cair assim na prova, Tratado Internacional de Direitos Humanos tem duplo status. Isso está certo ou está errado? Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele tem duplo status. Tem. Ele tem status de norma constitucional, se aprovado por esse rito, ou tem status supralegal, se não foi aprovado por esse rito. Certo? Eu, particularmente, veja, é errado isso que aparece na prova. Dizer que qualquer tratado internacional sobre direitos humanos que não foi aprovado por esse rito tem status supralegal. Isso está errado. Sabe por que está errado? Mas está errado aqui, né? Na prova não. Na prova você responde certo. Na prova está certo. Na OCP está certo. Porque a OCP entende que qualquer tratado de direitos humanos que não foi aprovado por esse rito tem status supralegal. Mas na verdade não foi isso que o STF disse. O STF disse que esse tratado aqui, esse especificamente, só que virou uma contagem de mentira tão grande que aí ficou por isso mesmo. Praticamente todas as bancas dizem isso. Pois é, o de antes, né? Entenderam aqui, pessoal? Tranquilo. Então, cuidado. É simples, cara. Quando você entende o posicionamento, você consegue identificar a situação. Então, são esses os 3 status aqui. E o de direitos humanos tem esse duplo status aqui. Belezinha? Tranquilo, né? Vamos para a questão? Vocês vão pular a 15ª, porque eu vou depois acrescentar uma informação. Vocês vão responder a 16ª e a 17ª. Tá sem a questão, André? 17ª. Aguenta. Bora que tá nas últimas aí, bora.
E aí? E é 17. Vamos responder. Vamos lá, 16ª. O texto da questão é exatamente o que eu expliquei para vocês, né? A emenda constitucional número 45 de 2004 inovou ao introduzir ao artigo 5º da Constituição o parágrafo 3º com a seguinte redação: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. A partir disso, o Supremo Tribunal Federal reviu seu posicionamento referente à hierarquia dos tratados de direitos humanos no direito brasileiro, no julgamento do RE, recurso extraordinário 466-343, em 2008. Prevaleceu a teoria do duplo status dos tratados internacionais de direitos humanos, que sustenta, letra A, diz, a, tá, a hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos que não foram aprovados pelo rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º, quer sejam anteriores ou posteriores à emenda número 45, e supraconstitucional aos tratados de direitos humanos aprovados conforme o rito especial. Está ao contrário, né? Ao contrário, inverteu. Letra B. Hierarquia supralegal aos tratados de direitos humanos aprovados e não aprovados pelo rito especial do artigo 3º. Se for aprovado pelo rito, tem status de norma constitucional. Letra C. A hierarquia supralegal aos tratados de direitos humanos que não foram aprovados pelo rito especial do artigo 5º, quer sejam anteriores ou posteriores à emenda número 45, e constitucional aos tratados de direitos humanos aprovados conforme o rito especial do artigo 5º, parágrafo 3º. Essa é a resposta correta ou não? Aparentemente sim, tá? Então veja, essa é a tese que infelizmente, ei, tá vendo? Ó, essa tese, infelizmente, é a que vocês vão adotar na prova da OCP, tá? É status supralegal qualquer tratado internacional de direitos humanos que não foi aprovado por esse rito aqui, tá? Embora, repito, o Supremo tenha dito, esse posicionamento aqui da letra C é exatamente o que as bancas, em sua maioria, adotam, tá certo? Não passou o status supralegal. Passou o status de norma constitucional. Letra D. A hierarquia de lei ordinária aos tratados de direitos humanos que não foram aprovados pelo rito especial. Se não foi aprovado, é status o quê? Supralegal. Status de lei ordinária são os tratados internacionais sobre os demais assuntos que versam, né, que passam por esse rito aqui, tá? Letra E, a hierarquia constitucional aos tratados de direitos humanos aprovados e não aprovados pelo rito especial. Então, de fato, letra C é a nossa resposta correta. Letra, aliás, 17ª. 17ª, né? Determinado tratado de proteção aos direitos humanos foi assinado pelo Estado brasileiro. E a partir desse momento, iniciou-se um intenso movimento capitaneado pelas entidades de proteção aos direitos humanos, para que fosse incorporado à ordem interna, com eficácia jurídica equivalente às emendas constitucionais. Para que isso ocorra, é preciso que seja aprovado em cada casa do Congresso, em 2 turnos, pelo voto de 3/5 dos respectivos membros. Tá certo? Aparentemente tá certo, né? Letra B. Em cada casa do Congresso Nacional, em turno único. Errado. 2 turnos.
pelas duas casas do Congresso em reunião conjunta. Não, né? Pelo voto de 2/3 dos respectivos membros. É em cada casa, cada um por si, não é reunião conjunta, e o quórum é de 3/5. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, pelo voto de 2/3, também está errado. E letra E, pelas duas casas do Congresso Nacional, em reunião conjunta, pelo voto de 3/5. É cada um, é votação em cada uma das casas, tá certo? Ok? Então qual é a resposta? Letra A, de aprovação. Boa pergunta também. Isso é uma pegadinha, eu vou falar até na aula do CFO, que isso cai muito em prova de oficial. Veja bem, quando o Congresso aprova, não tem esse negócio de sanção e veto de presidente, não, viu? Não existe isso em tratado internacional. Depois que o Congresso aprova, o que é que o presidente vai fazer? Ele vai só abrir a porta e dar a pesada para entrar na ordem jurídica, tá certo? Não tem esse negócio, não. Sanção e veto de presidente é para projeto de lei. Tratado internacional aqui, não existe esse negócio, não. Nem tá, ó. Não existe sanção e veto de presidente, nem para tratado internacional, nem para emenda à Constituição. É projeto de lei que o presidente vai ter a oportunidade de sancionar ou vetar. Beleza? Entendeu aí, meu rei? Tranquilo? Então, letra A é a resposta correta da 17ª. Vamos lá. 18ª questão. Respondam aí a 18ª e a 19ª, na sequência. Daqui a pouco a gente volta. Ela vai ser a última que a gente vai responder sobre tratados internacionais. Responderam?
Bora. Qual é a resposta? Vamos lá, vamos ler. Acerca dos tratados internacionais de direitos humanos, é correto afirmar que os tratados e convenções de direitos humanos integram o bloco de constitucionalidade, servindo de parâmetro constitucional para o controle das leis e atos normativos. E aí? Letra B. Convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Senado Federal em 2 turnos de direitos humanos ratificados pelo Brasil equivalem a leis federais. Tratados e convenções internacionais em geral que não se refiram a direitos humanos, se conflitarem com a Constituição, prevalecem sobre ela por se equipararem às emendas constitucionais. Aí é a relação de hierarquia que a gente viu aqui, né? De direitos humanos que se conflitarem com a lei, não prevalecem sobre ela por se equipararem às leis ordinárias. Não, se tem status de lei e eventualmente ali está tratando um assunto diferente que uma lei tratava, vai prevalecer o tratado. Foi a mesma lógica que eu expliquei para vocês. Se o Tratado de Direitos Humanos é posterior e ele, de repente, traz alguma coisa contrária à Constituição, é como se fosse uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional muitas vezes não revoga um texto constitucional e dá um outro tratamento, então o tratado teria a capacidade de fazer isso. A mesma coisa com um tratado que tem força de lei ordinária. Ele tem essa capacidade também, é como se fosse uma lei alterando uma outra lei. Tá? É uma lógica de hierarquia aqui, uma lógica de simetria. Norma constitucional altera a Constituição, lei altera outra lei, e assim, tranquilo, tá? Qual é a resposta? Letra A. Mas a informação mais preciosa aí que a questão traz é o seguinte: o que significa essa história de bloco de constitucionalidade? Lembram que eu falei para vocês ontem sobre controle de convencionalidade? O que seria? É a análise da compatibilidade de leis e atos normativos de um país com os tratados internacionais. Então, veja, essa expressão bloco de constitucionalidade, ela é uma expressão que foi utilizada pelo STF em alguns julgados, que o STF diz o seguinte: olha, na hora do juiz decidir, ele vai ter que analisar se aquela lei ou se aquele ato normativo é compatível com a Constituição. Mas não só com a Constituição, mas também com os documentos internacionais dos quais o Brasil é parte. Então, juntos, Constituição e documentos internacionais, a gente forma o chamado bloco de constitucionalidade. É aquilo que vai servir de parâmetro para o juiz decidir. Beleza? Como emenda constitucional, ou seja, faz parte do chamado bloco de constitucionalidade. Fechou? Letra A, então, é a nossa resposta correta. Próxima questão. Com relação aos tratados e convenções, considere o disposto no texto constitucional e assinale a opção correta. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em uma das casas, já vamos pular, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e aqueles sobre todos os demais direitos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 3 turnos, errado. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados pela Presidência da República, está errado. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas. Tá certo ou tá errado isso aí? Certo, né? Então a resposta correta é a nossa letra D. A letra E diz assim, ó: os tratados e convenções internacionais sobre todos os direitos de qualquer natureza, com exceção daqueles relativos aos direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 4/5, aí o cara inventou, né? Beleza, pessoal? Entenderam? Voltem aí para a 15ª questão. Oi, pois não. Se for um tratado internacional sobre qualquer outro assunto que não gere encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional. Se for uma besteira, só um negócio simbólico, vamos lá, a gente vai se comprometer a fazer isso. Não. Vale a lei ordinária.
Emenda é só se for tratado internacional sobre direitos humanos. Se for participação aqui de presidente, é lei, é tratado internacional sobre demais assuntos que vai ter status de lei. Lei ordinária. Vejam, a 15ª está aí só por uma curiosidade, tá? Provavelmente vocês não sabem qual é a resposta. Não que eu desconfie da capacidade de vocês, mas é porque isso aqui é balela que o cara colocou na prova. Foi a 15ª, que foi a prova agora que teve da UPE aqui para o CEFOA da Polícia Militar de Pernambuco. Acho que foi em maio, abril, essa prova do ano passado. O que é que a UPE fez aqui? Ela perguntou quais são os tratados internacionais que têm status de norma constitucional. Quais foram os que a gente aprovou pelo rito especial. E aí, por eliminação, a gente pode chegar próximo próximo, né? Por eliminação. Porque, veja, a letra A fala Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi o primeiro documento que a gente vai ver na próxima aula e não tem status de norma constitucional, tá? Então, onde tiver a DU aí, a gente tira. Onde é que tem a DU? Letra A e letra C. Que mais? Aí ela fala aqui também, ó, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Porque o que aconteceu foi o seguinte, teve a DU-DH em 48, depois em 66 tiveram dois pactos, o Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o outro sobre Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Então, os pactos também não têm status de norma constitucional, tá? Então a gente tira a letra D também. Aí vem Convenção sobre os Direitos da Criança e o Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa. Então, qual é a resposta correta? Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Só que tem mais dois documentos que vocês vão anotar aí, tá? Tem um protocolo, você bota assim, ó, protocolo adicional à Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Protocolo adicional. O protocolo adicional. Que o protocolo adicional normalmente é quando tem alguma alteração no tratado originário, aí o país precisa concordar com essa nova alteração. Aí tem que fazer um protocolo adicional, tá? Protocolo adicional a esse documento que está aí, ó. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, note. A Convenção Internacional sobre a pessoa com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência, tem status constitucional e o seu protocolo adicional também. São dois documentos, tá certo? Aí tem aí também a Convenção Interamericana para combate ao racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância. E tem um quarto documento que se chama Tratado de Marrakech. Do jeito que você está ouvindo, você escreve, tá? Marrakech. Do jeito que você está ouvindo, você escreve, tá certo? É com CH, com dois R's, QUE, beleza? Oi? Não entendi. Foi no Marrocos, exatamente. Tratado de Marrakech. Esse tratado, ele trata sobre a necessidade do Estado trabalhar para promover mais acessibilidade às pessoas com deficiência, para ter acesso a obras, livros e etc. Material escrito para que pessoas com deficiência, cegas e etc., consigam ter acesso àquela produção, tá? Então, nós temos hoje apenas 4 documentos com status constitucional. Vimos o protocolo adicional e o documento de pessoa com deficiência, a Convenção Interamericana contra o Racismo e o Tratado de Marrakech, tá certo? Então, o que o examinador quis saber aqui era essa besteira aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Vejam, revisem isso daí para não ficar confuso na cabeça. Vocês têm que estudar exatamente do jeito que a gente mostrou aí. Belezinha? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar a nossa aula por hoje. Na próxima aula, a gente vai... Na manhã, não. Me ajude. Na próxima aula, a gente vai trabalhar o último item do edital, que é a Declaração Universal sobre Direitos Humanos. Quarta e quinta. Vai ser fácil, porque vocês já estudaram bem constitucional, então a gente vai trazer, vamos responder as outras questões. Se você puder, faça o seguinte. Leia a declaração e tente responder as questões a partir da 20ª, certo? Que vai aí trazer um conteúdo para a gente poder detalhar mais na próxima aula. Obrigado pela presença, obrigado pela parceria.
Bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.